A China tem hoje disparado a maior e mais moderna indústria do mundo, né, em vários aspectos, em várias indústrias, e é uma das maiores preocupações do governo Trump nos Estados Unidos para não ficar muito atrás disso, principalmente num mundo cada vez mais desglobalizado e mais mercantilista, né, cada país vai ver o seu próprio umbigo. E aqui você também vê uma quantidade muito grande de posts mostrando a infraestrutura da China, e ela realmente é impressionante. Eu, pessoalmente, né, para quem me acompanha nesse podcast sabe que eu falo mais sobre os Estados Unidos porque é onde eu moro, só que eu já fui à China várias vezes, né, mais de 10 vezes em várias cidades, já visitei dezenas de fábricas e realmente o progresso que você vê ano após ano é simplesmente surpreendente. E quando você compara isso com os Estados Unidos, você vê que justamente os Estados Unidos ficaram para trás por conta do formato do sistema monetário. Ser a moeda global te obriga a você fica forçado a transmitir a sua moeda para fora, ou seja, isso é literalmente importação ou recebimento de investimentos, mas principalmente financeiros. Então os Estados Unidos acabaram ficando para trás, que é o paradoxo de Triffin, que eu explico bastante nesse podcast também. Nos meus artigos do Substack. Só que essa industrialização da China, que eu quero falar hoje nesse podcast, que ela tem toda uma estrutura, como que ela acabou acontecendo, né? Você vê hoje esses prédios de pé e várias fábricas, etc., toda a infraestrutura feita, e de fato ela é invejável, né? Todo um sistema ali de trens-bala que vão para todo o território chinês, etc. É realmente impressionante. Os aeroportos é como se a gente estivesse num outro planeta, parece que o Ocidente nunca existiu. Só que tudo isso tem um custo. Essa estrutura foi financiada e é sobre isso que eu quero falar hoje, que mostra um pouco dos desafios que a China tem, principalmente quando você tem o resto do mundo e também o próprio mercado doméstico chinês com uma demanda cada vez menor, com consumo cada vez menor, um arrefecimento da economia. Só que essas dívidas precisam ser pagas. Então isso aqui, o que eu vou passar hoje, veio de um capítulo feito, uma entrevista feita pelo próprio Brand Johnson, no qual ele falou um pouco da situação da China. Então ele começa dizendo que a industrialização foi financiada por uma expansão massiva de crédito. Só que essa talvez seja a parte mais impressionante, porque nos últimos 20 a 30 anos a China cresceu rapidamente, mas ela também se endividou numa velocidade muito maior do que o próprio crescimento. Só que não é uma dívida pública, tem um formato muito diferente dos Estados Unidos, é uma dívida privada. É claro que o governo também tem, mas se você dá uma olhada aqui nesse gráfico da Financial Times, você vê aqui claramente como, se você somar todas as dívidas, principalmente de empresas não financeiras, que é a maior de todas, ou seja, empresas reais bancadas ali pelo governo, literalmente com impressão de dinheiro, e aí você tem aqui o setor financeiro, você tem o household, que é a parte doméstica mesmo, né, das famílias, e aí você tem em cima o próprio governo. Então você vê que a parte governamental não é tão grande assim quando você compara com o PIB. Mas agora soma todas elas, ele passa de 300% do PIB. E é literalmente um mega endividamento que não se fala muito. A gente fala muito do Japão, fala o tempo inteiro sobre a dívida americana, que claro, não é nada boa, mas isso daqui chama muito mais atenção, porque dívidas privadas são muito mais complicadas do que a dívida pública, quando você é o emissor da sua própria moeda. Então hoje o sistema bancário chinês, ele criou empréstimos equivalentes a cerca de 60 trilhões de dólares. E isso daqui é literalmente mais do que o dobro do PIB dos Estados Unidos em dívidas que foram contraídas para poder bancar toda essa infraestrutura. Só que, é verdade, muitos, inclusive eu já sei que esse capítulo vai criar uma série de pessoas dizendo, não, Renan, você não entende, você está usando as lentes ocidentais para a China, as coisas não se aplicam para a China. A China tem um sistema completamente diferente, ela sabe muito bem controlar tudo isso. Afinal de contas, mais de 95% dessa dívida pública chinesa está nas mãos de instituições e indivíduos chineses. Então, isso isola a China da influência externa. Só que não existe mágica. Você concentra os riscos dentro do país. Então, meu objetivo não é falar se a China está certa, se a China está errada, se isso é bom, se isso é ruim. O objetivo é te dar os dados para que você mesmo tome a sua própria decisão. Você não pode fazer
Você não pode ter uma coisa extremamente controlada sem ter a outra estourando, né, do outro lado, digamos assim. Então, aqui, quando você vê, eu quero pegar o terceiro ponto que ele passou aqui, aí o que acontece? Quando você se volta para dentro, que é um tema recorrente que eu falo, né, nesse podcast, que é a panela de pressão, onde você é obrigado a controlar a sua moeda, controlar os fluxos de capital. Por isso, inclusive, que a própria China tem bastante controle nesse aspecto. Os bancos são muitas vezes forçados, né, incentivados, né, ou forçados a comprar títulos da dívida pública. E isso acaba criando uma série de desdobramentos. Mas antes de a gente entrar nele, só para dar o gancho aqui, para aquelas pessoas que acompanham o meu trabalho e muitas vezes me perguntam assim, tá, Renault, eu adoro entender sobre macroeconomia, você fala de várias coisas que eu não sabia, só que o que eu faço com os meus investimentos? Eu quero saber se eu devo investir na China agora, se eu devo investir nos Estados Unidos, se eu devo ficar no Brasil, o que está acontecendo com todo esse processo de desglobalização. A gente pode ajudar você com a nossa equipe de assessores, onde você pode escanear esse QR Code e a gente pode dar ali sugestões do que fazer e também te dar um acompanhamento nesse seu portfólio. Agora, eu também queria mostrar que eu estou bastante focado em fazer conteúdos mais profundos, né, que a gente não tem tempo de falar aqui nesse vídeo, mas você pode seguir o meu Substack, né, que é uma rede social de artigos, onde você tem vídeos exclusivos, você tem artigos, e eu também compartilho o meu próprio portfólio, como você pode ver. Eu vou até mostrar para vocês aqui a página, não sei se apareceu. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá? Então é o seguinte, aqui seria justamente o meu Substack, onde você pode acompanhar vídeos exclusivos, você pode acompanhar também aqui artigos, inclusive o meu próprio portfólio. Então eu coloquei os links aqui na descrição, né? Ele é bastante completo, fiz várias coisas aqui, entrando realmente nos detalhes, e você também recebe isso via e-mail também pelo aplicativo do Substack, certo? E aqui você pode acompanhar, como também ter acesso à comunidade gratuita, né? Onde você pode falar aqui com as pessoas e também para aqueles membros pagos fazerem perguntas específicas e eu vou sempre respondendo na medida do possível também, ok? Então voltando aqui ao nosso tema. Só um minutinho, pronto. Então, aqui a China hoje, então, ela tem ali a sua panela de pressão, digamos assim, onde o yuan ele precisa ser controlado em uma determinada faixa, né? Então, inclusive nesse exato momento, eu vou até pegar aqui ao vivo que o yuan está bastante interessante. Deixa eu puxar ele aqui. Então, o yuan, nesse exato momento, está aqui, tá até com um fortalecimento em relação ao próprio dólar. Então ele está ali na casa dos 7,18. Então a China ela tem uma série de objetivos um pouco contraditórios. Então, ao mesmo tempo, você precisa ter uma estabilidade, ao mesmo tempo, você não pode deixar ele se fortalecer demais, porque isso acaba atrapalhando mais ainda o foco do Xi Jinping, que é ser um país exportador, mas você também não pode deixar ele ficar fraco demais e sair do controle, porque aí você tem um problema interno com as suas próprias dívidas. Então ele fica ali naquele câmbio ali flutuante, mas é extremamente controlado. E a grande vantagem da China é que ela tem uma quantidade enorme de reservas, que são os dólares, os eurodólares, que ela mesma não pode produzir. Então é todo um jogo bastante sensível, só que a China tem as armas e ela implementa imediatamente baseado no comando que é passado ali do governo do Politburo, né, do Partido Comunista Chinês, que transmite imediatamente para os governos locais. E são esses governos locais que acabam ficando naquela situação de financiar e bancar via bancos estatais a produção daquilo que é para ser feito imediatamente, né? O objetivo daquele momento. Então a gente tinha ali a construção civil, que era o grande foco, e agora você tem o principal foco da indústria. Só que o mundo não está indo tão bem assim. Então hoje você percebe ali que você tem meio que uma sensação de gato escaldado pela maioria dos chineses, porque eles acabam tendo que recorrer ao próprio ouro
Muitas vezes porque você tem ali, você compra a dívida pública da China, só que ela vem caindo. E aí você tem uma compra de ouro cada vez mais motivada, não somente pelo próprio Banco Central da China, mas também por cidadãos, né, que compram aqueles feijões de ouro, por exemplo. Então os chineses, segundo o Brent Johnson, eles não estão comprando ouro porque o dólar vai ser destruído, etc. Não, mas por conta da própria fraqueza do yuan, que é mantida até hoje, e a perda do poder de compra, apesar desse fortalecimento temporário que a gente está vendo nesse exato momento, né? E aqui você tem uma outra parte que foi justamente o risco do setor privado que é o maior de todos. Então, se você dá uma olhada aqui nesse gráfico, aqui, ó, inclusive quando você compara com o Japão, né, quando a gente fala da dívida do Japão, é a maior de todas, etc. Dá uma olhada, ele quebra, cada uma dessas barras, ele quebra em relação ao tipo da dívida. Então, a de cima, que fica em azul, não sei se você pode ver por aqui, deixa eu até recolocar aqui. Pronto. Essa dívida em azul, em cima, é a governamental. Então, ela na China, que aqui está esse CN aqui, né, na esquerda, ele está relativamente baixo, né? Os Estados Unidos têm mais, está 113% do PIB, e aí você tem o Japão com mais de 200%. Só que isso é dívida pública. Mas dá uma olhada no do meio, né? Então, você tem aqui, somando, essa barra cinza que é o grande problema, que é a dívida privada. E nos Estados Unidos ela está menor do que na China, mas também está bastante grande. E no Japão é a maior de todas, né? Tudo está quase igual o da China também. Então o do Japão, por isso que cria uma situação até mais complicada, só que o que pega realmente na China é essa parte da dívida privada, principalmente de empresas mesmo. E tudo isso se dá pela forma que a China cria os seus estímulos. É como se fosse, eu já falei em capítulos anteriores, é uma coisa muito interessante, porque ele envolve ali uma concorrência capitalista dentro de um sistema socialista, onde você tem ali uma injeção de dinheiro para você fazer um determinado setor acontecer, digamos painéis solares, por exemplo. E aí, de repente, você tem aquela corrida para as empresas irem crescendo e competindo para ver quem faz o melhor painel solar, e baseado naquilo que você tem o surgimento de empresas, que hoje você vê ali ao redor do mundo, como a BYD, como, né, a Huawei, entre várias outras. Então, isso cria todo um modelo bastante diferente, só que ele é estimulado pela parte financeira. Não tem como você fugir, independente de você falar que é um sistema único. Então, tudo isso são questões de equilíbrio. Cada país, a partir de agora, principalmente no mundo desglobalizado, vai ter que ver como que cada um vai se virar a partir dali, baseado nos seus próprios problemas, percebe? Então, aqui o objetivo não é falar assim o que é um é tudo de melhor do que o outro e tudo de pior do que o outro. Os Estados Unidos está faltando a infraestrutura, que inclusive talvez copie bastante do modelo chinês para poder recuperar aquele tipo de cidades, de mega cidades que foram construídas na China e que nos Estados Unidos estão ali, né, atrás, e que não cresce. Inclusive o próprio Trump quer fazer isso cada vez mais. Então você percebe que os dois países, na verdade, eles sempre estão correndo atrás de ficar um mais parecido com o outro, ou pelo menos em tese, né, dentro das suas próprias características, porque os Estados Unidos precisam de mais infraestrutura, só que a China precisa ali se reequilibrar baseado no seu próprio consumo, que ela, apesar de não querer estimular da forma ocidental, precisa dar um jeito de escoar todos esses produtos que ela está tendo nesse exato momento. Então essa dinâmica vai ser bastante interessante. Eu vou fazer um outro capítulo, inclusive, para mostrar como que ela está fazendo isso via outros países, para tentar mandar produto para os Estados Unidos, porém o problema está sendo ali mundial, né? Você tem uma demanda cada vez menor no mundo inteiro, nos próprios Estados Unidos, que não conseguem consumir tudo aquilo, somando-se as tarifas, que não é exatamente o problema, a demanda já vinha sendo reduzida antes das tarifas, então tudo isso cria um movimento bastante difícil e que cria cada vez mais volatilidade daqui para frente. Mas com certeza vai ser bem interessante, né? A gente vê aí a cena dos próximos capítulos, e eu acabei esquecendo só de compartilhar o que aconteceu com a dívida da China, da parte dos juros da China ali, que ficaram, que literalmente despencaram. Então, se você consegue olhar aqui, ó, esse gráfico aqui, ó,
o laranja, ele mostra claramente como que a forçação, né, de você comprar os títulos da dívida pública chinesa, os bonds chineses, vem fazendo ele cair bastante. Em níveis parecidos com o Japão, eu tô fazendo uma comparação aqui entre a China, o Japão, estão bastante parecidos, né? No de 10 anos, inclusive de 30 anos aqui do Japão disparou, mas você vê o movimento contrário acontecendo no Ocidente. Então você vê aqui a Alemanha, né, subindo justamente por financiar as suas próprias guerras a partir de agora e vai aumentar bastante o gasto fiscal, e os Estados Unidos num regime de, entre aspas, juros altos, onde você está chegando perto ali dos 4,5%. Então muito interessante essa diferença de dinâmica, que mostra bastante essa panela de pressão que é feita ali dentro da própria China. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza nós estamos diante de histórias bastante interessantes e com certeza cada país vai ter o seu desafio a partir de agora pela frente.